Olá, senhores, tudo bem? Espero que sim. Aqui quem vos fala é o professor Camilo, sou professor de História, e nós estamos vendo o tema União das Coroas Ibéricas, tá? E as invasões do Brasil Colônia. Só um minutinho, as invasões do Brasil Colônia, elas acontecem não somente no período da União das Coroas Ibéricas, tá ok? As invasões do Brasil colonial, elas acontecem antes da Coroa Ibérica. Nós temos a tentativa da invasão francesa na França Antártica, com a fuga de alguns religiosos da França devido à perseguição também, tá? Então essa invasão ela não acontece apenas com a União das Coroas Ibéricas, tá? Nós teremos algumas invasões durante o período da União das Coroas Ibéricas. Senhores, o tema União das Coroas Ibéricas, ela vai reportar para nós um momento em que Portugal perde o único rei português numa guerra. Um rei português, tá? Chamado Dom Sebastião, como você está vendo aqui, ele vai à guerra e ele não volta da guerra. Ele morre na guerra. Aqui tem um ponto importante para o nosso vestibular, tá? Nós temos em Portugal um tema chamado sebastianismo. Professor, o que é sebastianismo? Sebastianismo é a crença de que o rei de Portugal ele não morreu, ele vai voltar e salvar Portugal, tá certo? Esse é o sebastianismo. Mas, deixando isso aqui para trás, avançando aqui comigo, quem vai assumir Portugal é o rei da Espanha, um homem chamado Felipe II. Quem que é Felipe II, professor? Felipe II é o rei da Espanha. Eu quero aqui deixar bem claro que Portugal, tá? E Espanha, elas têm uma briga histórica. Qual que é a briga histórica? O Tratado de Tordesilhas. Beleza? Beleza? O Tratado de Tordesilhas é aquele tratado que vai separar o mundo entre portugueses e espanhóis. Então Portugal e Espanha nunca se deram tão bem assim. Belezinha? Então vamos avançar. Bom, o que eu quero que vocês entendam é que a Espanha, ela tinha como colônia, a Espanha tem várias colônias, tá? A Espanha tem colônias. A Espanha tem colônias na América, tá? A Espanha, eu tô falando. Ela tem colônias. Perdão. Ela tem colônias na América. Mas ela também tem uma colônia lá na Europa. E lá na Europa, essa colônia que a Espanha tem na Europa chama-se Holanda. Tá? Eu quero que vocês lembrem que a Holanda, senhores, ela tem o quê? Ela tem uma relação econômica muito forte com Portugal, tá? Ela tem uma relação econômica com Portugal, beleza? E o que acontece? Vai acontecer que quando o rei Felipe II assumir, a Espanha vai fazer independência. E ele não vai gostar disso. A Holanda vai fazer independência. Ele não vai gostar disso. Então, quando a Holanda assumir Portugal, a primeira coisa que o rei Felipe II vai fazer é o famoso bloqueio econômico. Então, o rei Felipe II da Espanha, ele também é rei da Espanha e rei de Portugal, tá? O que ele vai fazer? Ele vai fazer o famoso bloqueio econômico. Entre quem? Entre Portugal e Holanda. Ele podia fazer isso? Ele podia fazer isso porque ele era o rei de Portugal, o rei da Espanha. Mas o principal aliado econômico de Portugal é a Holanda. Então ele vai acabar agindo assim, colocando a Holanda em maus lençóis. Tá certo? Isso vai despertar o quê? Invasões. Então, o próximo tópico que agora nós acabamos de ver isso aqui, tá? Nós iremos então as invasões. Nós temos a França Equinocial, que é a tentativa da invasão pelo rei Luís XVI.
ele vai tentar invadir um pedaço do Brasil. Isso não vai dar certo, tá? Tentativa de invasão do Maranhão, como vocês podem ver aqui, tá ok? E nós também teremos a tentativa da invasão dos ingleses. Bom, os ingleses, senhores, vocês sabem, como já é muito conhecido por nós, que os ingleses, eles são o quê? Isso, valeu, Oliver. Eles são corsários, tá? O que são corsários, professor? Corsários são piratas, tá? Então os ingleses, o que eles querem fazer? Isso, valeu, Caetano Veloso. Eles querem fazer saques. Quais são os saques que eles querem fazer? Eles fazem saques, o maior saque que eles fazem é o saque em Santos, beleza? Bom, os ingleses, eles vão fazer algum domínio na região da costa brasileira? Não, tá? Eles não dominam. Eles apenas fazem saques, tá ok? Agora, senhores, nós vamos avançar para o ponto mais importante que nós temos aqui, que é a invasão holandesa. Acompanhem comigo, por favor. Invasão holandesa é aquele momento onde os holandeses vão de pronto, de imediato já, tá? Tentar invadir o Brasil. Nós teremos, anote aí, não dá para fazer tudo aqui na tela do meu celular, tá? Mas nós teremos, por favor, 3 momentos da invasão holandesa, tá? O primeiro momento que eles tentam invadir é na Bahia e depois eles já vão invadir a cidade de Pernambuco. Professor, você falou 3 momentos. Porque nós temos aqui, durante esse momento, a administração de João Maurício de Nassau, que é a famosa administração nassauvalina. Beleza? Então vamos avançar aqui para a primeira tentativa. A primeira tentativa é a tentativa que acontece na Bahia. Ela é uma tentativa frustrada, tá? Ela tem data de início e data de término. Ela vai de a invasão da Bahia vai de 1624 a 1625, tá? Eles não conseguem ficar. Então, nesse momento, é uma tentativa que eles serão expulsos. Valeu. Muito obrigado, João Pedro, pela sua cordialidade, como sempre, tá? Agora nós vamos ver a segunda tentativa, que é a invasão de Pernambuco. A invasão de Pernambuco, ela vai acontecer, ela vai ocorrer, ela vai ser bem feita. Pergunta para vocês, meus amores maravilhosos, cheirosos e tudo de bom. Por que os holandeses querem invadir o Brasil? Primeiro ponto, então. Os holandeses, eles querem invadir o Brasil por causa do comércio do açúcar. Beleza? Lembra vocês que os holandeses eram o maior aliado econômico de Portugal, tá? Os holandeses, senhores, eles produziam, tá? O açúcar, eles transportavam o açúcar, tá? Eles refinavam o açúcar, beleza? E eles vendiam esse açúcar, tá ok? Então os holandeses, eles eram responsáveis por quase 90% do comércio açucareiro brasileiro, tá? E naquela época o açúcar, ele estava em alta. Ele estava em alta. Quer dizer, o açúcar era chamado de ouro branco. Beleza? Então o açúcar, ele valia muito din-din. Beleza? Vamos avançar aqui? Então, nós temos a invasão de Pernambuco. Pernambuco, a invasão se dá por 3 momentos. Acompanhem comigo esses momentos, por favor. Tá ok? Então, o primeiro momento ele é tratado do quê? A ocupação. Ocupação. A ocupação ela é feita através do quê? Da violência. Através do conflito. E o conflito ele vai ser tratado por muitos como
o terceiro momento, que é a traição de Calabar. Tá vendo aqui? Eu vou escrever aqui numa cor bem pra você ver, tá? A traição de Calabar, que era ali acho que um espanhol, e ele vai, que vivia no meio dos portugueses, um português mesmo, que ele vai acabar traindo os portugueses e entregando o arraial, aonde os portugueses eles serão dominados pelos holandeses, tá ok? Então, o terceiro momento é a traição de Calabar, tá? Como você viu aqui agora comigo. Valeu? Uhul! Vamos avançar. Então, a invasão pernambucana, ela tem data para começar e data para terminar. O início dessa invasão pernambucana, ela se dá aonde o início? O início é em 1630. E o término, teacher? 1605-4. Cara, 24 anos de ocupação, velho. Sabe o que é 24 anos de ocupação? É muito tempo de ocupação. É mais tempo do que muitos de vocês têm de vida ainda, cara. Então é muito tempo de ocupação. São 24 anos deles dominando, tá? O Brasil, o Nordeste brasileiro. Qual será a principal arma que os holandeses terão? Uma companhia, tá? Uma companhia chamada de Wick. O que significa Wick? Isso, Henry Danger. Companhia das Índias Ocidentais. Principal objetivo: atacar, conquistar o Nordeste brasileiro. Beleza? Então era esse o objetivo. A Companhia das Índias Ocidentais tinha o objetivo de atacar e conquistar o Nordeste brasileiro. Tá certo? Eles vão fazer isso, professor, vão em dois momentos. O primeiro momento, nós temos a administração de João Maurício de Nassau. Por que eles querem atacar o Nordeste brasileiro? Por causa do bendito do... Isso, valeu, Diogo. Por causa do bendito do açúcar. O comércio com açúcar dava dinheiro. O açúcar é chamado de ouro branco. Tá certo? Então vamos lá. Avançando aqui com vocês, João Maurício de Nassau, a administração nassavalina, ela vai ser caracterizada pelo crescimento econômico, tá? Pelo crescimento econômico, pela urbanização, tá certo? O que vai marcar também o governo de Nassau é a liberdade religiosa. Beleza? Outra coisa que vai marcar, quer dizer, ele era protestante, mas ele permitia católico e não matava por causa da religião, igual os católicos faziam com a Santa Inquisição, tá? Outra coisa que vão fazer é o controle da região, o domínio da região nordestina, o domínio do fornecimento de escravos. Isso é importante para nós, tá? Os holandeses, tá? Holandeses ou flamengos é a mesma coisa, tá? Os holandeses, o que eles vão fazer? Eles vão acabar detendo o tráfico de escravos. Então todo escravo que vinha para o Nordeste, era eles que traziam. Beleza? Então eles vão acabar controlando o tráfico de escravos, tá? E aí, para terminar, o governo de João Maurício de Nassau, ele vai reativar engenhos de açúcar. A produção de açúcar vai aumentar, vai crescer muito. Ele vai fazer empréstimos a baixíssimos juros, tá ok? Esse empréstimo que João Maurício de Nassau vai fazer, ele vai cobrar baixíssimos juros e João Maurício de Nassau
além de cobrar esse baixo juros, ele vai ser muito requisitado aí pelos portugueses que vivem naquela região, tá certo? O que vai acontecer para nós estarmos terminando a nossa aula? Vai acontecer que, nesse momento, aqui, em 1652, tá? Os holandeses vão se enfiar numa briga violenta contra os ingleses, tá? E os holandeses serão o quê? Derrotados. É isso daí, Henry Danger. Valeu, velho. Eles serão derrotados. E após serem derrotados, o que vai acontecer? Ó, o Oliver aqui, ó. Oliver Cromwell. Beleza? Ele será derrotado. O que vai acontecer? Os holandeses vão querer aumentar os impostos. Maurício de Nassau não vai querer aumentar os impostos. E no ano de 1644, Nassau deixa a administração, beleza? De Pernambuco, tá? Ele abandona. Aí o que vai acontecer? Quando Nassau deixar a administração de Pernambuco, senhores, nós teremos o quê? Um momento chamado de insurreição pernambucana, tá ok? O que é a insurreição pernambucana? São as revoltas, tá? Revoltas contra quem? Os holandeses, ou seja, a ocupação holandesa. Belezinha? Contra a ocupação holandesa, contra os holandeses, tá certo? Vamos terminar então, senhores? Aí o que vai acontecer? Em 1654, os holandeses serão expulsos de Pernambuco, tá? Mas eles terão ali as suas recompensas econômicas, tá? Os holandeses, eles terão essa crise porque eles vão expulsar Nassau, vão querer cobrar altos impostos dos senhores do engenho, eles não vão querer pagar, e aí vai acabar que vai ter essas revoltas, essas insurreições em Pernambuco. Os holandeses serão expulsos, mas Portugal vai se comprometer a pagar ali algumas dívidas para a Holanda, como você pode ver aqui com o professor, tá? Belezinha? Ó, indenização de 4 milhões de cruzados. É o que você está vendo aqui agora, tá? A recuperação do quê? Das ilhas do Ceilão, tá certo? Então, nesse momento, nós temos o quê? O fim do Brasil holandês. Belezinha? O que marca o Brasil holandês, então, é que ele acontece durante a União das Coroas Ibéricas, é por causa do bloqueio econômico feito pelo rei Filipe II. Os holandeses invadem o Brasil, não conseguem invadir a Bahia, mas eles invadem o Nordeste brasileiro, invadem Pernambuco. Eles têm interesse em Pernambuco por causa da grande produção de açúcar que já era realizada por eles, mas agora tinha sido bloqueada pelo rei da Espanha, Filipe II. Eles vão invadir Pernambuco, vão ficar em Pernambuco de 1630 a 1654, vão ficar em Pernambuco por cerca de 24 anos, terá o período nassauvalino, o progresso econômico, o progresso financeiro, o progresso intelectual, as missões artísticas em Pernambuco, e depois que eles fizeram uma guerra com a Inglaterra, a Holanda vai passar por uma crise econômica, vai querer aumentar os impostos dos senhores do engenho. João Maurício de Nassau não concorda com isso, abandona o governo em 1644, onde começa o processo de insurreição dos portugueses em Pernambuco contra os holandeses. Os holandeses serão expulsos em 1654 e em seguida os holandeses vão receber algumas recompensas ali por parte do governo e da coroa portuguesa. Senhores, isso vai dar pano para manga para nós compreendermos que durante o período da União Ibérica nós tivemos uma coisa chamada de interiorização, bandeirismo, que é o que nós veremos no próximo episódio, nesse mesmo canal,
nesse mesmo momento. Valeu, um abraço e até mais para todo mundo aí, tá certo? Um forte abraço para todo mundo. Um forte abraço. Valeu? Então, tamo junto, tá? Não se esqueça, hein? Vamos fazer a nossa lição aí, beleza? Até mais.